Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 26. Que Deus em Cristo venha continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, de toda esta igreja, que a boa mão da Eterna continue conduzindo este lugar debaixo da graça e da sabedoria que o céu tem outorgado ao pastor Carlos para pastorear esta igreja. Eu peço perdão pelo horário que nós chegamos, é que lá na igreja a gente faz de tudo um pouco, né? E hoje eu tive que cobrir a ausência de um professor de escola dominical aí na nossa igreja. E aí eu tive que ir para lá para dar aula sobre família e retornar, ou por que não dizer, vim para cá. Por isso que chegamos nesse horário, mas eu glorifico ao Senhor porque nós chegamos. Amém? Eu tenho certeza que vocês já têm sido ministrados desde sexta-feira, nesta festa, e eu não vou falar nada novo, mas só vou acrescentar aquilo que os profetas me antecederam. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Os irmãos que encontraram, digam amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Todos acharam? Está escrito: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Você pode dizer amém por isso? Pode se assentar? Meus irmãos, de uma maneira bem sucinta, permita-me ministrar esse texto ao seu coração. Bem, todos nós conhecemos a carta de Paulo à igreja de Corinto. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que Paulo ele estava fora de Corinto no tempo, e segundo alguns estudiosos, vai dizer que Paulo vai receber uma carta da igreja de Corinto, uma carta que ele recebeu sobre perguntas e dúvidas que a igreja tinha no que tange respeito à teologia, a casamento e entre outras coisas a mais. Paulo recebe esta carta e Paulo já estava se preparando para responder as perguntas que lhe foram feitas. Só que nesse meio tempo, Paulo vai receber uma carta de um dos membros da igreja de Corinto, dizendo que, na realidade, o povo de Corinto eles não queriam saber nada de problemas teológicos, nem muito menos de conhecimento, não. Eles estavam cometendo erros na igreja. E aí você percebe que Paulo, para poder organizar algumas coisas dentro da igreja de Corinto, ele vai escrever esta carta para poder fazer com que a igreja se ajuste como uma igreja. Bem, é verdade que não é estranho a gente falar isso, mas todos nós sabemos que a igreja ela estava dividida. Uns estavam dizendo que era de Paulo, outros estavam dizendo que era de Pedro,
Outros estavam dizendo que era de Apolo e ainda tinham um mais ousados que estavam dizendo que era de Cristo. E eu acredito que era eles que estavam trazendo muitos problemas. Porque eu preciso que você entenda que quando Paulo estava dizendo que uns estavam dizendo que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Cristo, entenda que eles aqui, eles não estavam somente fazendo um partidarismo, não. Quando a gente vai perceber o texto, você vai perceber que, na realidade, quando ele estava dizendo que era de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cristo, o que eles estavam dizendo era o seguinte: Paulo é bom, mas ele não tem nenhum ofício, nenhuma estrutura para poder me liderar. Pedro também é bom, mas também não tem nenhuma estrutura e nem nada para poder me liderar. Apolo também é bom, mas ele não tem nenhum tipo de estrutura e nem nada para poder me liderar. Então, para eles não dizerem que era de Paulo, de Apolo, de Pedro, e para não ficar triste ou para não ter uma certa problema com essas lideranças, eles começaram a dizer: eu sou de Cristo. E tem muita gente que vive assim na igreja. Tem gente que tem problema em ser liderado. Tem gente que quer liderar, mas não aprendeu a ser liderado. E aí, como você não quer ficar mal com a liderança, em vez de você falar para você não dizer que é de um, que é de outro, que é de outro, você acaba falando que é de Cristo. E tem muita gente que prefere ficar fora de grupo, fora de departamento. Tem gente que prefere não se sujeitar à liderança. Então, para não ficar uma coisa chata, não tem coragem de falar na cara. Então, o que faz? Se isola de tudo para não ficar de mal com os outros. E você precisa entender que isso não é atitude de alguém que é igreja. Porque você precisa entender que, por mais que a liderança não fale o que eu quero, isso não significa que ela não tem capacidade para me liderar. Você precisa entender que os líderes que você vai mais aprender com eles não são aqueles que falam o que você quer, mas são aqueles que vão contra aquilo que você fala, que você entende como verdade. Tem alguém aqui comigo aqui? Então diga para alguém que está do seu lado: se eu fosse você, eu parava com essa criancice de não querer se sujeitar à liderança. Porque a partir do momento que você não se sujeita a essa liderança, você não está indo contra ela. Você está indo contra o Deus que colocou ela. Está comigo aqui ou não está? Perceba que esse era um dos problemas, e entre outras coisas a mais, que com certeza vocês já ouviram durante esses 3 dias, mas eu vou direto ao ponto, que a gente chega no capítulo 12. E o que eu acho fantástico é que quando você vai ler o capítulo 12, você vai perceber que essa igreja de Corinto, ela tinha todos os dons lá dentro. Todas as pessoas que tinham lá, elas tinham dons. Um pode ser que não tinha o dom do outro, mas cada um tinha um dom. E o problema não é quando a gente tem diversos dons dentro da igreja. O problema não é isso. Eu percebo que o maior problema no que tanto respeito a uma igreja que tem uma diversidade de dons é você respeitar quem tem o dom que você tem e respeitar aqueles que não têm o dom que você tem. Tem muita gente que, infelizmente, é cheia de Deus. É uma bênção, mas não respeita ninguém. E o maior indício que eu respeito o dom que a pessoa carrega não é simplesmente quando eu concordo com tudo aquilo que ela fala, mas sim quando eu respeito ela mesmo que ela fale algo diferente do que eu falo. O respeito, ele parte
A partir do momento que você entende que a minha verdade ou a sua verdade não é absoluta. Todos nós temos aqui um dom e cada um de nós carregamos uma verdade. Só que você precisa entender que o fato de eu carregar uma verdade e o outro não carregar uma verdade, isso não faz com que eu seja melhor que ele. Só faz com que eu entenda que eu preciso ser mais humilde. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não vai gostar. Eu gosto de todas as igrejas que Paulo direcionou as suas cartas, mas tem uma em apreço que eu gosto, que é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja extraordinária. Porque a igreja de Filipos, gente, ela tinha muitas riquezas. Tanto é que quando Paulo estava preso, ela não teve problema nenhum em mandar recursos para Paulo. Tanto é que você vai ver que elas vão mandar recursos para Paulo através de um homem chamado Epafrodito. Paulo ficou muito feliz em ver esse homem, porque a última vez que Paulo tinha visto esse homem, ele estava doente. Mas agora ele estava ali, exercendo função, curado. Eu acho lindo, porque a igreja de Filipos era uma igreja extraordinária. Não tirando as outras que não sejam extraordinárias, não. Mas só um apreço, mas eu percebo que a igreja de Filipos, ela não era como a igreja de Corinto. Porque acredite se quiser, a igreja de Filipos, eu vejo que ela tinha 3 problemas. Qual é o primeiro problema da igreja de Filipos, entre todos que ela tinha? Mas tinha 3 problemas que elas carregavam. Qual era o primeiro problema? É que tinha 2 irmãs lá dentro que elas não se falavam. Elas congregavam na mesma igreja, mas elas não se falavam. Elas tinham um problema entre as duas. Tanto é que você vai ver Paulo advertindo elas, para elas terem o mesmo sentimento, para elas terem a mesma harmonia. E aí a pergunta que eu te faço é: como é que eu posso dizer que eu sou membro do corpo se eu não aprendo a lidar com quem é do corpo como eu sou? Eu vou falar uma coisa. Comunhão não é revelada em Santa Ceia. Porque quando eu não tenho a capacidade de lidar com os meus problemas com o outro, e não peço perdão a ele, eu não tomei Santa Ceia, eu fiz piquenique. E Santa Ceia não é piquenique. Então posso te dar um conselho? Antes de bater no peito e dizer que é profeta, e dizer que é uma pessoa sarada, se levanta e vai pedir perdão por causa das coisas que fez e por causa das coisas que não fez. Esse é um dos problemas. O outro problema da igreja de Corinto é fato. É que a igreja de Filipos, na realidade, que eu estou falando, ela tinha um outro problema. Ela tinha falta de humildade. Tinha gente altiva lá dentro. Tinha gente que não queria ser humilde. Ao ponto que você vai ver que Paulo vai olhar para a igreja de Filipos e vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que mesmo sendo Deus, não pode ser igual a Deus, mas negou a si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. E posso te falar uma coisa? A gente tem muito vaso na casa, mas tem vaso que precisa tirar a tampa um pouquinho. Porque está cheio demais. Está se achando muito. Eu vou falar o que Deus me mandou. O fato de você fazer funções com excelência não te dá direito de você pisar em pessoas que não fazem a excelência que você faz.
Deixa eu lhe falar uma coisa, porque eu tenho me preocupado nos últimos dias. Que eu não seja o motivo de pessoas terem se desviado. Tem gente que está desviando, não é por simplesmente por estar fraco, não. Tem gente que se desviou porque quem está dentro não contribuiu. Mas empurrou com as suas mazelas. Empurrou com as suas convicções. E eu preciso que você entenda, que se você foi o motivo de alguns terem se desviado, o sangue da pessoa que foi vai sobre a tua cabeça. Então posso te dar um conselho? Coloca isso lá no Instagram. Não seja o motivo das pessoas terem se desviado na igreja, mas seja o motivo delas terem se firmado nela. Mas eu não vim falar da igreja de Filipos. Outro dia, se o pastor Carlos lembrar de mim, eu venho em breve. Mas eu preciso que você entenda que quando Paulo ele vai escrever o capítulo 12, pastor, eu acho fantástico. Porque Paulo ele poderia descrever ou comparar a igreja de todas as formas possíveis. Se Paulo comparasse a igreja com uma família, verdadeiramente eu concordaria com ele. Se ele descrevesse a igreja como um exército, também concordaria, porque nós somos o exército. Se ele dissesse, ou talvez, que nós somos um templo, como estamos aqui, ou uma noiva, também concordaria com ele. Mas eu vejo que não teve a melhor forma de Paulo comparar a igreja como corpo. Não teve a melhor forma de Paulo ter comparado ou descrevido a igreja da melhor forma como descreveu sobre o corpo. Eu começo a perceber uma verdade aqui. Quando você vai ler o versículo de número 12 e 13, você vai ver que Paulo ele vai falar acerca sobre a unidade do corpo. Isso aqui é fantástico. E eu não sei se tu vai pegar isso aqui. Porque nós somos o corpo. E eu quero que você entenda que o que mantém a unidade do corpo não são só os membros. É o sangue. Não, vou repetir isso aqui. O que mantém esse corpo é o sangue que circula sobre ele. Não adiantaria nada eu ter um corpo agradável se o sangue não circula. Gente, não existiu melhor descrição para Paulo dar da igreja como corpo. Por quê, pastor? Porque o sangue circula para todos os lados e ele faz com que o corpo tenha utilidade. Então eu começo a entender que se a igreja é o corpo, nós somos os membros, com certeza, eu entendo que quem te salvou foi o sangue do Cordeiro. Quem me salvou foi o sangue do Cordeiro. Diga para ele, diga para alguém, o mesmo sangue que te salvou foi o mesmo que me salvou. Existe diferença. Eu começo a entender outra verdade. Porque você percebe que ele vai dizer que, além do sangue, na verdade, podemos entender que além do sangue fazer da gente o corpo, o que faz esse corpo estar de pé não é só o sangue, mas é o espírito que habita nele.
E eu não tenho dúvida de falar isso, o Espírito Santo é o gerador da igreja. É o Espírito Santo que movimenta. É o Espírito que move. É o Espírito que move. É o Espírito que bombeia. Oh, glória a Deus. É o Espírito que nos protege. Oh, glória a Deus. Eu acho lindo quando eu leio Gênesis no capítulo de número 1, onde você vai encontrar o autor do Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E isso aqui que é lindo. E o Espírito pairava. Oh, glória a Deus. Esse é o começo de todos nós. Está sem forma, vazio, mas o Espírito está pairando lá. O pairar aqui não dá uma ideia de estar por cima somente, não. O pairar aqui, pastor, dá uma ideia de uma galinha subindo sobre os ovos, protegendo os ovos. Eu acho isso aqui lindo, porque está sem forma, está vazio. E está protegendo de quê? A que está protegendo? Está sem forma, está vazio. Para que proteger algo que está sem forma, o que é vazio? E a gente precisa entender um detalhe. O nosso começo pode estar sem forma, pode estar vazio, mas o final não é igual ao começo. Como é que as coisas mudaram? Foi quando o Criador de tudo gritou: haja luz e houve luz. Oh, glória a Deus. Estava uma bagunça. Tanto é que você vai ver no próprio Gênesis, no capítulo 1, você vai ver o próprio autor falando que a coisa estava tão complicada no começo que as águas estavam misturadas. Água doce, água salgada, estava tudo junto. E foi cientificamente comprovado que se eu pegar um copo, colocar água salgada e água doce no mesmo copo, se eu fizer um diagnóstico um pouco mais fundo, vai saber que o que está embaixo é salgado e o que é doce está em cima. Naquele tempo, no início, estava tudo misturado. Água salgada estava misturada com água doce. Mas eu gosto disso aqui porque o começo foi uma bagunça, mas a bagunça só reina enquanto a ordem não chega. A bagunça só reina enquanto a ordem não chega. E qual foi a ordem que chegou? Capítulo 1 vai dizer: haja separação entre águas e águas. Eu vim liberar uma palavra para a sua casa. E liberar uma palavra para a sua família. Pode ser que o inferno esteja maquinando para que essa mistura permaneça dentro da tua família. Tem muita gente que talvez que anda com teu filho que você não queria que andasse. Porque você colocou na cabeça do teu filho a mentalidade do reino. Não pode ser duas coisas. Ou é doce ou é salgada. Mas aí ele está andando com algumas pessoas que não sabem se é doce, se não sabem se é salgado. Só que o céu me trouxe aqui para dizer para alguém: pode ficar tranquilo. Essa bagunça só vai reinar enquanto a ordem não chegar. E a ordem já chegou, vai ter separação. Pegue na mão de alguém aí, é a primeira vez que eu te peço isso. Pegue na mão desse crente e diga para ele: Deus não vai permitir que a mistura permaneça na tua casa. Antes do inferno achar que aquela casa vai ficar bagunçada de cabeça para baixo, o céu me trouxe aqui para dizer: eu vou fazer separação. Não vai ter mistura. E vou te falar, minha irmã, meu pai, eu estou sentindo uma graça aqui. Tem coisas que só vão parar mediante o meu posicionamento. Não espere o posicionamento dos outros, se é você que tem que tomar uma posição.
Que isso? Foi Josué que nos ensinou isso. Estava todo mundo dizendo, minha casa é de Baal, minha casa é de Astarote, minha casa é desse, minha casa é daquilo. Mas quando perguntaram para Josué, e aí Josué, e a tua casa? Josué gritou e disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É decisão. Diga para alguém, sua casa só vai ficar inclinada para o mal se você quiser. Oh, Jesus, me guarda, papai. Posso falar, pastor? Eu vou falar. Diga para essa mamãe, diga para esse mamãe, coloca limite na tua casa. Que negócio é esse do teu filho entrar a hora que quer, falar o que quer, fazer o que quer? Não, 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 não. Acabou a bagunça, eu e a minha casa. Servimos ao Senhor. É você entender, enquanto estiver morando debaixo do meu teto, tu vai servir ao meu Deus. Não tinha a melhor forma para Paulo escrever a igreja como corpo. Eu quero ministrar essa palavra sobre o teu coração. Sobre o seguinte tema, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A primeira lição que a gente precisa entender, pastor, acerca sobre o corpo, primeiramente, o corpo tem muitos membros. Diga assim, o meu corpo tem muitos membros. Tem orelha, tem nariz, tem boca. O que mais tem? Tem perna, tem braço. Tem tudo que você imaginar. Mas todos juntos trabalham em plena harmonia para o melhor funcionamento do corpo. Pastor, o que você está dizendo? Que eu e você podemos ser um diferente do outro. Mas quando trabalhamos juntos, o corpo funciona. Diga para alguém isso aí. Assim, precisamos estar mais unidos. As coisas só vão andar quando a gente entender que por mais que sejamos membros, todos juntos, conseguimos fazer com que a igreja ande. Diga para alguém que está do seu lado, não espera a atitude de pessoas que não são membro do corpo. Se você é o membro do corpo, é você que tem que trabalhar em união para fazer as coisas no corpo andar. E quando eu falo de harmonia, eu não estou falando simplesmente de um acorde, não estou falando disso. Eu estou falando da gente falar a mesma língua. Quando a gente fala a mesma língua, as coisas andam. E deixa eu te explicar uma coisa. A igreja não brinca de cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra? Puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para o lado, puxa para o outro, puxa para o lado, puxa para o outro. Esse grupo aqui é mais forte, o outro já não é. Então vamos puxar com mais força que ali de lá fica caído e esse aqui fica de pé. Não. A igreja não é isso. A igreja
Lá é mais fraco, aqui está mais forte. Quem está aqui vai para lá. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Ah, você não entendeu. Você pode ser forte, aquele que está ali está sendo fraco. É você que tem que se comportar como membro do corpo e dizer para ele, está fraco, fica forte. Vambora. Vambora. Você não vai ficar caído. Você é forte. Nós somos fortes. Primeira coisa que a gente precisa entender. Possamos ser um diferente do outro. Mas se nós trabalharmos em uma perfeita harmonia, as coisas vão andar. Segunda coisa que você precisa entender acerca do corpo, que é a igreja, que somos nós. Segunda coisa que você precisa entender é que todos os membros do nosso corpo só têm utilidade no corpo quando estão ligados a eles. Isso aqui vai doer um pouquinho, tá? Eu vou repetir de novo. Os membros do corpo, os membros, só têm utilidade no corpo quando estão ligados ao corpo. Pastor, melhor aí. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que uma pessoa na igreja, ela só pode exercer função na igreja se estiver nela. Entendeu não, né? Você quer fazer função aqui, mas você quase não vem aqui? E quando vem, só vem quando é para você pregar, quando é para você cantar, quando é para você exercer função. E o glória foi diminuindo aqui, hein? Diga para alguém que está do seu lado. Você só é útil aqui quando você está aqui. Você não está aqui, você quer dar pitaco? Porque a gente está vivendo isso na igreja. De gente que está dizendo, sou membro do corpo. Mas o dízimo não chegou aqui até agora. Anda para cá, anda para lá. Não sabe o que quer. Você precisa entender que a gente só pode usar você aqui a partir do momento que você está aqui. Pastor, o que é isso? Foi Jeremias que nos ensinou isso. Olha o que Jeremias vai dizer. Veio a mim a palavra do Senhor em Anatote. O que é isso? Na terra sacerdotal. É onde Jeremias estava sendo moldado para ser sacerdote naquele lugar. Mas, pastor, ele não foi sacerdote, ele foi profeta. Mas se você procurasse Jeremias, ele estava lá, em Anatote. Porque quem quer receber função tem que estar aqui. Diga para esse irmão que está do seu lado assim, ó. Você não pode estar aqui só em dia de Santa Ceia para dizer que tem comunhão. Quando a Santa Ceia não tem, você tem que estar aqui. E a gente está vivendo um problema ultimamente. Tem gente que não é nem daqui, mas sabe mais daqui do que eu. Ô, Jesus, me guarda. Você lembra do irmão do filho pródigo?
Quando o filho mais novo chegou? Olha a pergunta do filho mais velho. Quando ele está vendo do festa, está vendo um monte de coisa chegando, olha a pergunta dele. O que está acontecendo aí? Ué, o camarada estava dentro da casa do pai e não sabe o que estava acontecendo dentro da casa do pai? Está comigo aqui ou não está? Liga para alguém que está do seu lado. Vamos parar com isso. Esse negócio... eu sei. Falo ou não falo? Eu falo. Vamos lá. É por isso, pastor, que me perdoa. Eu não tenho nada contra isso. Eu prego quase todo dia. É por isso que eu acho que em algumas igrejas o culto online tem que parar. Porque o crente está deixando de vir para a igreja porque está assistindo o culto em casa. E comunhão não é em casa, é aqui. É contato. Olho no olho. Mas e a mensagem, pastor? A mensagem ela vai ser pregada independente de qualquer coisa. Não importa de que forma. Foi Paulo que nos ensinou. Mas ela vai ser pregada. Só que se você... Papai, faz a pergunta para alguém aí. Você está paralítico? Você anda de cadeira de rodas? Então por que você não está aqui? Qual é a tua desculpa? Meu Deus, vai agir. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou pregando, tá? Porque eu não estou doutrinando a igreja de ninguém. Vocês têm um pastor que doutrina essa igreja, mas deixa eu te dizer. É muito difícil a gente ter um monte de membros e a gente não pode contar com ninguém porque não está aqui. Fala assim, ó. A tua igreja precisa de você. Mas como é que ela vai te usar se você não está aqui? Diga assim, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Outra coisa que a gente aprende. Outra coisa que a gente aprende acerca disso é que você percebe que cada membro é único. Eu repito, cada membro, ele é único. Vocês têm quantos narizes? Quantos corpos você tem? Você é único. Agora você precisa entender uma verdade. Eu não posso me sentir inferior na igreja porque eu carrego um dom e você não carrega. Eu sou único. Tem coisas que você vai poder fazer, mas tem coisas que eu não vou poder fazer. Está comigo ou não está? O nariz pode exercer função de orelha? Então, cada um é único. Pastor, o que é isso? Foi Paulo que nos ensinou. Ele vai dizer no versículo de número 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O que Paulo está dizendo é o seguinte, por mais que eu não tenha a função do outro, isso não quer dizer que eu não sou do corpo. Deixa eu trazer para a gente
Eu posso pregar, talvez você não pode. Mas isso não significa que o fato de você não pregar e eu pregar, que você está fora do corpo e eu estou dentro. Não é isso. É você entender que eu não posso ter complexo de inferioridade. Tem gente que está complexado na igreja. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você entende que a partir do momento que você diz que não é nada, é ninguém, você está dizendo que o trabalho de Deus contigo foi em vão? Não fala para alguém, para com isso. De achar que você não tem valor aqui dentro, só porque a tua função é menor. Pastor, eu posso afirmar isso sem sombra de dúvidas. Teve gente que nunca pegou no microfone como esse. Teve gente que nunca chegou ou nunca pregou em lugares que muitos não pregaram. Teve muita gente que pregou em lugar que muita gente queria pregar. Mas pode te falar uma coisa? Eu posso ter pregado por aqui e para lá para o outro. Você acredita que tem gente que fez mais função do que eu que estou aqui? Fala para alguém. Se valoriza os pequenos trabalhos que Deus entregou na tua mão. Tem gente que talvez não vai saber pregar, mas vai saber lavar um banheiro como ninguém. Vou falar, Jeová. Eu aprendi isso com o meu pastor. Meu pastor de hoje. Gente, eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo. Eu tenho 28 anos. Eu prego desde os 12. Nunca me desviei. Nesses anos todos que eu estou na igreja, não pregando, mas dizendo que eu estou na igreja, eu já vi gente brigar para tocar na bateria. Eu já vi gente brigar para pregar. Eu já vi gente pregar para cantar. Eu já vi gente brigar para estar do lado do pastor. Mas eu nunca vi ninguém brigando para limpar banheiro. Nunca vi ninguém brigando para fazer visita. Diga para alguém, a gente está brigando pela coisa errada. A gente tem que brigar pelo funcionamento da obra. E deixa eu dar um conselho para essa casa. Na ausência de qualquer um, se coloque você. Para de querer esperar o outro. Para querer fazer. E outra, quem quer fazer obra, não fica falando. Bate a mão e faz. Ai, a gente está ouvindo muito desculpa. Não posso. Já pensou se Deus agisse com a gente assim? Estou precisando de uma vitória. Também não posso. Leva essa frase para a tua casa. Não entregue para Deus o que Deus nunca entregou para você. Se for para cantar, cante melhor. Se for para pregar, prega a melhor mensagem. Se for para limpar, limpe da melhor forma. Mas não entregue nem se a terra. Não entregue para Deus o que Deus nunca entregou para você. Está comigo aqui? Diga assim, ó, você é único. Você é único. Outra coisa que a gente aprende aqui, acerca do corpo,
Eu vou terminar para você respirar. Está comigo aqui? Diga assim: os membros do corpo são únicos, mas um depende do outro. Diga para alguém que está do seu lado: eu sou único, mas eu dependo de você. Becovacia. Fala para ele assim, ó. Vamos parar com essa guerrinha aqui dentro da igreja. E vamos começar a ajudar um ao outro. Becovaramacheia. Elemantuideia. Se você sabe que não sabe exercer a função, se você sabe na realidade que você tem uma desenvoltura para exercer funções, ajude quem você sabe que tem a chamada, mas não sabe por onde começar. Esse negócio, pastor Carlos, se vira. Tem coisas que só eu vou poder fazer, concordo. Mas se tiver uma ajuda, vai ser muito bom. Talvez você queira chegar em alguns lugares. Eu vou usar esse exemplo assim. A coisa pode estar cheirando mal lá fora. Mas eu só vou conseguir cheirar o que está de mal lá fora se o pé me ajudar a chegar lá fora. Está comigo? Eu só vou conseguir alcançar algumas coisas, não é pelos meus olhos. É quando o pé e a mão trabalham. O pé te leva e a mão ajuda a segurar. Percebeu? É um dependendo do outro. Diga para ele, vamos ajudar um ao outro, gente. Estou pregando para uma igreja? Estou? Critique menos. E ajude mais. Você está criticando muito. E o céu está dizendo, não quero tua crítica, eu quero que você ajude quem não está conseguindo se ajudar. É um dependendo do outro. Todo mundo gosta, pastor, do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Quem não gosta? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. E de repente houve um sol de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas posso te falar uma coisa? Não vai se assustar? Mas o que identificou que eles eram igreja não foi quando o Espírito Santo encheu elas. Mas foi o que o Espírito Santo fez elas produzirem. Quando eles foram cheios, está no texto. Um começou a repartir com o outro. Quem não tinha, quem tinha ajudava quem não tinha. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo
ele não foi feito, ele não existe só para nos encher. Ele existe para nos ajudar a fazer funções. Para aqueles que se encontram perdidos. O resultado do dele ser cheio do Espírito Santo, além da repartição de bens, foi uma pregação de salvação de almas. E você conhece a história. Pedrão pregou. Alma pra caramba. Porque o Espírito Santo precisa produzir isso na gente. O Espírito Santo, ele não pode só produzir fogo na nossa vida. Ele tem que nos levantar e nos ajudar a exercermos funções. Para arrancar um povo que está na mão do inferno. Eu quero profetizar para nós. Eu quero profetizar, pastor Carlos, para esta igreja. Que quando esta igreja começar a exercer função de igreja na íntegra, vai ficar pequeno esse lugar. Eu estou pregando aqui e o céu me autoriza a dizer: faz para mim que eu trago. Quem tomou as suas decisões para viver longe de Cristo. E eu termino com a outra coisa que a gente aprende sobre o corpo de Cristo, sobre os membros do corpo. E o que é que a gente aprende? Se você não pegou nada do que eu falei até agora, pegue isso. É o versículo 26 do tema dessa festa. Quando você vai ler o versículo de número 26, você vai encontrar o texto falando acerca sobre a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. É você entender o que Paulo disse. Ele diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Pastor, o que você está falando com isso? Quando eu estou dizendo para você que a gente existe uma necessidade de a igreja ter empatia na alegria e na tristeza, eu estou dizendo, sem sombra de dúvidas, pastor Carlos, que Paulo diz que nós precisamos aprender a ter empatia, que no caso é a sofrer com os que sofrem e alegrar com os que se alegram. O que você está dizendo? É você olhar para o membro do corpo e falar assim: você não está bem. E eu não vou me sentir bem sabendo que você não está bem. Você está me entendendo aqui? O que você está falando para mim, pastor? Eu estou falando para você para deixar de ser individualista. Você sabia que você chora? Ou por que não dizer você se alegra, mas alguém está triste aqui dentro? É por isso, deixa eu te falar uma coisa. É por isso que eu não julgo ninguém que chora na igreja.
porque eu não sei o que ela está passando. A gente, infelizmente, a gente está apontando muitas pessoas dizendo, está chorando por causa de pecado, por causa disso, merece, enquanto o céu está dizendo, eu não te enxertei no corpo para isso. Eu te coloquei no corpo para você olhar para ele e dizer, você não está bem, então eu não estou. Mas eu vou te ajudar a estar bem, porque se você estiver bem, eu estou bem. É a união. Eu posso te falar uma coisa? Não queira fortalecer ninguém de fora, se você não fortalece nem quem está aqui dentro. Eu vim dar um recado para mim que está na tua tia. Vamos parar com essa palhaçada de querer ser bênção para quem está fora e ser maldição para quem está dentro. Levante o récia. Você quer ser bênção para todo mundo. Você não consegue ser bênção nem para esse aí que está do teu lado. E você não está percebendo que isso está trazendo para você problema? Porque se você não foi cura para quem está aqui dentro, você vai ser cura para quem está fora. Mas você não sabe o que eles me causaram, não importa. Por isso, pastor, diante de Deus, o maior exemplo de uma pessoa curada, por incrível que pareça, e eu vou terminar nisso aqui, e com a permissão do meu pastor nós vamos orar. O maior exemplo de uma pessoa curada na Bíblia, na minha opinião, não foi Naamã. Mas pastor, ele desceu lá... Não. Para mim, o maior exemplo de uma pessoa curada naquela história é a menina que estava dentro da casa dele. Pastor, o que você está falando? Vem comigo. A garota foi levada cativa para a casa dele. Eu não estou falando de uma garota não estou falando de um jovem, de um adulto de 30, 40, não. Quando a Bíblia fala garota ou menina, está falando de uma menina de 12 anos. Que ela foi arrancada da tutela dos pais para ser escrava na casa de um homem leproso. E pastor, qual é a melhor? O melhor exemplo, e como é que isso concreto que essa menina é curada? Porque está no texto. Quando ela olha para o que Naamã carrega, ela não aponta o que ele carrega. Ela olha para a esposa de Naamã e fala, se esse homem estivesse diante do profeta, que está lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. Percebeu, não? O camarada causou danos para ela. Mas ela olhou e entendeu. Eles me causaram feridas, mas eu não posso causar ferida para eles. Eu tenho que ser a cura para a ferida ou para os problemas deles. Essa garota é uma garota curada. E posso te falar uma coisa? Você nunca vai curar alguém se você não se curou.
de algumas coisas que fizeram com você. Deus sabe quando eu sou pregador, mas eu também sei quando eu sou profeta. E eu vim na qualidade de profeta nessa noite para dizer para esta igreja: tu vai curar muita gente. Mas antes de você curar, quem precisa ser curado? Primeiro, eu vou curar você. Está descendo uma cura aqui dentro. Eu não converso muito com o pastor Carlos, mas eu estou pregando para a gente que não está ajudando os outros, porque foi ferido por eles. E o céu está dizendo: te trouxe aqui para te curar. Esse negócio que tomara que morra contigo, não. O maior indício que eu perdoei alguém não é quando eu esqueço do que fizeram. É quando eu lembro, mas as feridas que me causavam não causam mais. Um outro exemplo de cura, de uma pessoa curada, foi José. Quando todo mundo parou, os irmãos dele parou na mão dele, ele virou para todo mundo e disse assim: não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus que me trouxe para cá para ser bênção para vocês. É estranho. Mas você está falando, você vai ser cura para quem te causou danos. Você está preparado para isso? Pastor, Deus tem que me tratar muito. Deus tem que te tratar? Então olha o que Jeremias capítulo 8 fala. Não há médico em Gileade? Não há bálsamo? Lá em Israel, no capítulo 8 de Jeremias, o povo estava doente, mas não queria cura. E acredita que eu estou pregando para a gente que o médico está aqui, ele quer te curar, mas você está resistindo para não receber essa cura? Eu quero te perguntar, aonde essa mágoa tua vai te levar? Em Israel, tinha médico, tinha remédio, mas eles não queriam a cura. Mas aqui, nessa noite, tem remédio, tem médico, e o céu está dizendo, tem cura. Tem cura. Tem cura. Deus quer te curar nessa noite. A minha oração por você é para que você se comporte como membro do corpo. Eu posso fazer uma oração aqui? Com a permissão do meu pastor. Fique de pé. Segura para mim, meu filho. Segura para mim. Não adianta a gente querer curar outros se nós não nos curamos. Posso te fazer uma pergunta? Você já perdoou alguém hoje?
Fui pesado, né? Mas posso melhorar? Você está bem? Está tudo bem contigo? Você está forte? Ou está quase desviando? Eu sei para quem eu estou falando isso. Você está até aqui, mas você não está bem, não. Tem muita gente que erra o texto de Efésios, quando Paulo vai dizer assim, do dias maus. O dia mau não é o dia que está dando tudo ruim, não, gente. O dia mau que Paulo está falando ali é o dia do embate da fé. É dia que quando a situação fica tão pesada que ela tenta anular a minha fé. Isso é dia mau. E quantas coisas não está arrancando mais a nossa fé? Quantos embates? Talvez você preparou para o ano de 2024, que ia ser o melhor ano. Mas talvez essa semana, tudo que você queria que essa semana passasse, porque ela não foi boa. Eu quero que todos vocês aqui dê uma olhada para todos os membros do corpo. Dá para saber se ele está bem, se ele está mal? Que tem o olhar clínico, vai saber, fato. Mas você sabia que tem coisas que eu só vou saber quando eu perguntar? Vai, tudo bem? É assim que começa um tratamento. O tratamento não começa quando eu digo assim, toma o remédio. Não. O tratamento começa quando eu pergunto, vai, tudo bem? Nós temos que aprender a nos curar. A gente nunca vai conseguir curar a rua do registro se a gente não se curou aqui dentro da Anatote. Eu vou te desafiar. Posso te desafiar? Com a permissão do meu pastor? Posso? Vou desafiar a igreja. Posso? Eu quero que você saia do lugar e colhe do lado de alguém que você nunca falou com ele. Você nunca, ou não tenha muita aproximação, você só vê ele aqui na igreja. Você que... Você nunca conversou com esse irmão, talvez. Eu sei que tem gente que é tão boa que a gente consegue criar uma amizade com todo mundo. Eu sei porque não é glória minha, não. Eu sei porque eu sou assim. Eu consigo me dar bem com qualquer tipo de pessoa. Mas tem gente que tem um temperamento tão forte que não consegue. Não consegue. Eu quero que você que está aí, pastor, eu conheço todo mundo. Não tem problema. Então, essa pessoa que está do teu lado, você vai orar por ela. Entendeu? Se você não conhecer essa pessoa, tudo bem, seria até melhor. Mas como você conhece, não tem problema também não. Mas fica de frente para ela assim. Fica de frente para ela.
Você vai segurar na mão dele. Vem, Pai. Que isso, pastor? É isso. Nós vamos nos curar. Isso aí. Como é que a gente se cura? Em oração. Você vai orar por esse irmão. Glória a Deus. Pergunta o nome dele, para criar uma intimidade um pouco maior. Isso. Se você já conhece ele, fala para ele assim. Se você já conhece ele, fala para ele assim, ó nós aqui, hein? Fala para ele assim, ó. Agora você vai olhar para ele e vai dizer assim, ó. Eu vou orar por você. E você vai orar por mim. Fala para ele assim, ó. Deus vai te curar. Enquanto eu estiver orando por você. Qual o tema da festa, meu pastor? No cuidar um dos outros está a essência da igreja. Essa é a essência. A gente vai cuidar um do outro agora. A gente vai cuidar agora em oração. Em oração. Começa a orar aí, pede a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Se puder misturar esse glória a Deus com uma linda salva de palma, para dar glória a Deus e aleluia. Essa é a essência da igreja da Tote. É a plena união. Graças a Deus. Celebra a Deus mais forte com as suas palmas, meu irmão. Graças a Deus. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E que você entenda de verdade que isso é cuidado. Isso é visão de unidade. E o interessante é que o homem de Deus não estava aqui no início do culto e eu falei sobre algumas coisas. Diga comigo, eu preciso parar de me prender às coisinhas. E eu preciso focar no propósito que o Senhor deu para esta igreja. E eu preciso me colocar na brecha. Não para fazer de qualquer maneira, mas para dedicar o meu melhor. Agora celebre a Deus com as suas palmas, meu irmão.